Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Cariscalard. E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos, trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Episódio 217, voltando para falar um pouquinho dos assuntos relacionados aí à gerontologia e saúde da pessoa idosa, né? Então a gente já gravou alguns episódios específicos falando sobre o ICOF, quem é a pessoa idosa, que foi nosso episódio aí, nosso encontro de estreia com os alunos da gerontologia e de saúde da pessoa idosa, e dessa vez a gente está falando sobre avaliação na pessoa idosa. Em especial, duas ferramentas, duas formas, né, de avaliar, que é a AGA e a avaliação multidimensional. Mas mais importante, esse episódio surgiu, né, durante uma das filmagens, onde eu estava lá escutando Patrícia Franciulli, que é uma das convidadas, e também Gislene Gomes, que é a outra convidada de casa, que agora vocês já estão cada vez mais escutando ela, um grande orgulho, e poder falar um pouquinho sobre como avaliar. Então, como a gente está falando de uma multidimensionalidade, a gente já fala isso na dor como influência, mas talvez não tanto como avaliar tantas dimensões diferentes. No caso disso, na pessoa idosa, isso talvez tenha uma necessidade muito maior, vocês vão perceber. Então, diferente de algumas situações, entender como que a gente avalia tantas dimensões, o que compõe a AGA, né, a avaliação geriátrica ampla, a gente precisa realmente entender como conseguir colocar na nossa rotina e nossa prática. Então, a gente fala muito sobre raciocínio clínico dentro da avaliação da pessoa idosa. Essa é a parte mais importante. Então, as ferramentas são, né, vias e meios para a gente poder metrificar e mensurar isso é extremamente importante, e a gente realmente precisa estar lá conseguindo fazer isso de uma forma que integre, né, e seja muito pragmática. Então, a gente conversou muito, está muito bacana. Então, entender que tem vários sistemas e órgãos que às vezes a gente nem está muito acostumado, né, dependendo do background que você tenha. Então, nessa hora, o povo da geriatria já está muito mais organizado e eles mostraram um step by step e conversamos sobre diversas questões de implementação em rotinas clínicas, serviços clínicos, e isso é a parte mais importante, tá bom? Então, aproveitem esse super episódio com Gislene, Patrícia Franciulli, e lembrando que, se você está escutando esse episódio, provavelmente já saiu o nosso curso do mês da Star Cursos, que dessa vez veio com uma grande estreia aí. Flávia Doná, uma das maiores especialistas da parte de reabilitação vestibular, então ela está falando um pouquinho e passando um pouquinho da expertise dela, falando um pouquinho de como que aborda esse sistema, como que a gente intervém, qual que é o papel do fisioterapeuta, como que a gente faz, né? Ela também é nossa professora da gerontologia, então espero que vocês gostem. Ela é uma grande referência, tem questões aí de cursos aí, tem várias questões, então acho muito importante vocês acompanharem o serviço dela e também as aulas dela lá na Star Cursos. Então, para quem quiser, tem sempre o link aqui na nossa descrição para você poder adquirir. Então, um grande abraço para todo mundo, um bom episódio, boa semana e até mais. Valeu! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia, e hoje estamos aqui num momento muito especial, muito familiar, de muito carinho aqui, e já choramos antes do episódio, né? Então, daqui a pouco vocês entendem o porquê. Se a gente chorar de novo aqui, não se assustem, é por emoção, por amor. E estamos aqui num dia muito bacana, muito especial, gravando de uma temática que vocês estão vendo, que a gente está numa intensidade aí, por causa das gravações da pós de gerontologia e pessoa idosa, saúde da pessoa idosa, né? E estamos aqui tirando a Gi do seu cargo de secretariado, colocando ela no seu cargo de fisioterapeuta, né? Para ela poder espalhar muito do seu conhecimento aí que ela tem. Vocês já escutaram ela em outros lugares. E a mãe, né, acadêmica, sei lá do que é, da vida, né? Patrícia Fansurli. Então a gente está aqui, a Paty está estreando o nosso podcast. Meninas, sejam muito bem-vindas. Vou começar por quem é de fora, tá, Gi? Então, Paty, seja muito bem-vinda e se apresente para todo mundo. Olá, turma, tudo bem? Primeiro, assim, não tem como começar sem falar da honra que é participar desse podcast com duas pessoas
especiais, uma que eu conheço há longo tempo e outra que me conquistou positivamente, né, em pouco tempo, que é o Fulco. Então, muito obrigada. Eu sou a Patrícia Martins Veciuli, que tenho acompanhado vocês na aula, né, durante a pós. E eu sempre falo que eu sou aquela mistura do axé baiano com o belo napolitano, bem característico de São Paulo. Então, eu sou uma paulistana bem típica dessa mistura. E eu sou fisioterapeuta. Eu tive o privilégio de dar aula para esta pessoa que está aqui compartilhando esse podcast comigo. E sou mãe de duas crianças maravilhosas, a Lorena e o Arthur. Academicamente, eu tenho uma filha, como o Foucault já falou, que eu tenho, né, aí, além de ter passado com ela na graduação, eu divido aulas com ela agora na instituição que a gente trabalha. Então, essa é um pouquinho da minha breve história, e eu estou aqui para somar, compartilhar e aprender com vocês. Muito bom. Paty foi daquelas pessoas que consegue resumir, né, um grande história, grandes currículos. Mas vocês vão ver muito ela por aqui, né? Principalmente para quem vai fazer a pós em Geronto. Você vê que ela ajudou a gente em vários momentos muito especiais aí, conseguiu cumprir uma coisa muito bacana. Então, até esse podcast surgiu, né? Tava aqui filmando uma aula dela. Eu falei, nossa, a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso, né? Falar um pouco de uma forma mais pragmática. E que tanto a gente fala aqui, Gi, se apresente para quem está perdido aí, não te conhece. Quem não recebeu um e-mail teu ainda, não importa qual motivo. Oi, pessoal, eu sou a Gislene. Para quem é do Lato Sensu, no Fisiortopedia, normalmente recebe os meus e-mails com time secretariado. Eu sou fisioterapeuta de formação e eu tenho um baita privilégio de poder trabalhar com pessoas que transformaram a minha vida em algum momento, positivamente falando. Então, eu estou extremamente feliz e emocionada é a primeira vez, por incrível que pareça, Fu, é a primeira experiência que a Gislene, que foi aluna e hoje divide matéria com a Patrícia, é a primeira vez que a gente tem um trabalho juntas. A gente sempre organiza muito evento juntas, organiza muita aula. Então, estou extremamente honrada e feliz. Sou professora, sou preceptora de estágio, atuo na área de saúde da pessoa idosa, na área de saúde pública, e bora compartilhar sobre essa área que é encantadora e tem muita coisa pra gente desbravar ainda. Muito bom, muito bom. Vocês já viram, né? A Gi, eu brinco que é aquela pessoa que todo mundo quer fazer o trabalho com ela, que ela é a pessoa que vai organizar e vai trazer as informações corretas, adequadas, né? Então, a gente tem uma vasta experiência em vários assuntos, várias questões. Eu estou muito feliz de poder tirar ela desse backstage, deixar ela aqui no front para poder discutir um pouquinho sobre esse assunto que tem uma complexidade muito grande, né? Então, assim como a gente sempre fala da complexidade do entendimento da dor, da multidimensionalidade. Acho que isso na saúde da pessoa idosa, como vocês já viram nos outros episódios, a gente já entendeu dessa amplitude, mas agora acho que a proposta desse episódio é chegar num lugar mais prático, literal. Quando eu falo prático, existem algumas formas de avaliar o paciente dessa forma multidimensional, dessa forma mais ampla, e só que é muito extenso, né? Então, como que eu junto todas as informações? Como que eu faço isso ser pragmático? Como que isso muda a direção da minha avaliação, né? Então, acho que a ideia, no geral, é essa. Eu vou pedir para a Paty começar aqui para resumir um pouquinho, que ela que deu as aulas tanto da AGA quanto da avaliação multidimensional. É, Quando a gente pensa na avaliação do idoso e pensa nessas ferramentas, o que que é de conceitual e o que que a gente precisa balizar todo mundo para estar todo na mesma página, Paty? Sim, eu acho não, eu tenho certeza disso, que todo mundo quer viver mais e viver melhor. Uhum. E se a gente for, né, observar numa perspectiva histórica, a nossa expectativa de vida ela aumentou significativamente nas últimas décadas.
Ao aumentar essa expectativa de vida, a gente começou a lidar com doenças que atingem a pessoa idosa e sem mapeamento, porque elas não aconteciam, né, na década de 30, 40, 50. Então, eu vejo a avaliação do idoso, essa avaliação multidimensional, a avaliação ampla, como uma forma de rastreio também, para a gente identificar o que acontece com a capacidade funcional do indivíduo na velhice e como a gente pode, claro, que atuar, fazer intervenções para promover uma melhor qualidade de vida, para que todo mundo viva melhor. Então, Foucault, as aulas de avaliação realmente mostraram aí um portfólio grande de escalas, índices, e que, por mais que sejam acessíveis, né, não é nenhuma avaliação biomecânica que precisa de laboratório, são testes, você precisa imprimi-los e ler antes. Eu acho que todos esses testes, eles funcionam como, claro, dados epidemiológicos, rastreio e a oportunidade de observar quais são as melhores intervenções para essa melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. A pergunta que eu acho que todo mundo faz, inclusive a gente conversou antes, nossa, que avaliação gigante, quantos instrumentos. Eu necessariamente tenho que usar todos os instrumentos na minha primeira consulta com o paciente, na minha primeira avaliação. E eu acho que a ideia hoje é a gente conversar assim, é necessário, mas quais instrumentos eu vou utilizar, quando eu vou utilizar? A avaliação do idoso, ela não invalida a avaliação específica de cada área da fisioterapia. Ela complementa. Então, eu tenho um idoso que tem, por exemplo, um PO de quadril, enfim, uma queixa de queda com vários traumatismos, e aí uma queixa específica, por exemplo, né, de tornozelo, de joelho. Entra o fisioterapeuta que tem a sua especialidade em ortopedia e em trauma, ele faz a avaliação dele. Mas é necessário também que ele ou que algum colega que ele saiba que faz avaliação em gerontologia atue com esse rastreio para identificar a capacidade funcional. Porque pode ser que em pouco tempo esse idoso ele tenha uma perda de independência e autonomia tão grave, e um simples teste já poderia ter sido aí aplicado e identificado essas alterações. Então, acho que nesse momento aqui, e a Gi pode conversar comigo, porque a gente atende, inclusive, idosos, e a gente consegue falar, ó, não, nesse momento a gente vai fazer tal avaliação, né, tal escala, não necessariamente toda a AGA, nem a multidimensional. Então, acho que uma introdução agora seria essa, né, a importância e a sensibilidade do fisioterapeuta e identificar, naquele momento, o que ele deverá fazer na avaliação da gerontologia. Antes da gente complementar, né, eu acho que, vendo a tua fala, eu brinco que a gente é um conhecimento meio ancestral, né, onde parece que a gente volta e tem que falar que tem que olhar o paciente como um todo, no sentido de, é meio óbvio agora que a gente está indo para esse lugar, e acho que tem a ver com toda uma evolução da questão da saúde, né, do profissional da saúde, que se tornou muito especialista e começou a olhar cada vez mais focado, né, e aí começa conflitado, tipo, nossa, eu tenho que olhar para um todo, mas tenho que ser específico e preciso em várias situações, né? Então, nessa hora que você falou muito, né, do tipo, ele não invalida tudo que a gente sempre fez, é muito importante, mas tem um monte de coisa extra que precisa ser olhado também. Assim como a gente faz isso na dor, fala da multidimensionalidade, né? E o raciocínio linear é onde não cabe ter, né? Então, isso acho que é uma questão, e ao mesmo tempo que a pessoa idosa, a gente tem tempo para poder olhar, a gente sabe que são tratamentos normalmente mais longos, né, em diversas
questões, e eu acho que isso já começa um primeiro passo de como que pode acontecer, né? Mas, Gi, por favor, complemente. Eu vou complementar a fala da Paty, já adicionando uma perspectiva que eu tenho sobre essa dificuldade, essa barreira mesmo de falar, nossa, eu tenho uma ficha aqui, tem 10 instrumentos diferentes, 14 instrumentos, enfim. E quando que eu preciso olhar para isso? Na verdade, o que eu fui entendendo ao longo do tempo é que a gente já coleta essas informações. Uhum, Só que a gente perde justamente esse rastreio. Então, a gente faz uma avaliação no sentido transversal, e só quando a gente atinge uma maturidade de compreender o que é o longitudinal, que normalmente o primeiro contato que a gente tem na graduação é sobre o SUS, e fica tudo muito pro lado político da coisa. Então, um exemplo prático é se a gente pega instrumentos que são de avaliação do cotidiano, de tarefas do cotidiano. Você vai perguntar sobre autocuidado, higiene, alimentação. Isso já veio na conversa com seu paciente, provavelmente em algum momento, ou com um familiar, ou com um cuidador. O ponto é que parece ser tão óbvio que a gente não documenta. E a gente acaba perdendo essas informações ao longo do tempo. Então, essa conversa vai ser provavelmente para o mais do mesmo, esse óbvio sendo dito, esses instrumentos são para organizar as informações que você já coletou. E a parte pode ser uma barreira, justamente o físio, o aluno, o profissional falar, mas eu tenho que olhar todos eles, você precisa conhecer. Essa é a primeira barreira. Conhece, estuda, entende a nota de corte, a interpretação que esse instrumento te dá, e na sua tomada de decisão você entende, eu não sei, eu não tenho um bom rastreio a respeito deste aspecto. Provavelmente existe um instrumento que vai te ajudar nesse rastreio. Acredito que a nossa conversa vai seguir nesse caminho também. legal. E eu até preciso passar para vocês esse artigo depois, né? Recentemente saiu um artigo na IASP, na PEN, falando e questionando um pouco sobre um construto especial que é funcionalidade, e, e uma coisa que parece meio óbvio, né? O que que é função? Mas, na real, se a gente começa a pegar o tamanho do construto e o que que é funcionalidade até dentro dos princípios da CIF e outros agentes envolvidos, a gente começa a dar uma amplitude para todas as variáveis que a gente vai avaliar em cada pessoa. E aí eu acho que entra em algumas desse mix que a gente está falando, né? Então, existe um lugar de como que eu deixo de forma objetiva essa avaliação, como eu não perco a subjetividade do que eu estou mensurando, né? E ao mesmo tempo, como que eu trago uma reflexão sobre se aquilo tudo está sendo juntado e misturado e avaliado de uma forma adequada, né? Então, a parte reflexiva, subjetiva e objetiva, e eu acho que cada construto que se avalia em qualquer pessoa precisa um pouco desse combinado de situações, reflexões, que eu acho que torna nós profissionais mais completos e até mais humanizados dentro de tudo isso, e um olhar além do indivíduo como sociedade também que ele está inserido e várias outras coisas, né? Então, aproveitando, né, vamos indo para um lugar também mais objetivo, vamos colocar um pouco mais, assim, o que que se avalia dentro de uma AGA, o que que se avalia dentro de uma multidimensional e como que isso é feito de uma forma adequada, né? Como se foram escolhidos esses questionários que estão lá, sabendo que a gente tem vários questionários para mesmos construtos, né? Então, vou ficar nesse bate-bola entre Paty e Gi. Paty, se você quiser começar, fica à vontade. Falar da avaliação, ainda mais na minha prática clínica, que é com alunos de graduação, é você mostrar um universo novo para esse aluno e para esse físio em maturação. E Uhum, muitas vezes esse aluno, ele já tem as suas preferências diárias da físio, e quando ele chega na geronto, por exemplo, ele lida com essas avaliações e ele fala, nossa, mas por que que eu tenho que avaliar tudo isso, professor? Como a Gi falou, o aluno que chega, o aluno, ele é um ser em observação transversal ali. Ele não vai permanecer comigo no setor como os pacientes. A gente tem paciente de 10 anos, né, de atendimento, né, Gi?
E ele é um aluno que está rodando o estágio, então ele chegou ali e pronto. Quando a gente consegue mostrar para ele a evolução de um paciente pela AGA, que é a que eu tenho mais afinidade e preferência também, eu falo, olha a ficha dele 2 anos atrás, olha a evolução dele. E essa evolução não é necessariamente uma evolução que a gente espera, né, de melhorias. A gente tem também os casos de redução da capacidade desse indivíduo. E aí ele consegue, de fato, ver que quando a gente aplica os instrumentos adequados, a gente tem um histórico de vida daquela pessoa. E aí, quais as intervenções que a gente deve fazer? A escolha dos testes, então, eu olho para a AGA sempre pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e os testes são testes validados para o nosso país, com boa confiabilidade, especificidade, e são testes, eu acho, como é uma avaliação muito extensa, são testes rápidos. É que a somatória desses testes tem um tempo, claro, maior aí na avaliação. E eu já vou dar um exemplo aqui dos alunos, e que eu também uso isso para a vida. Eu tive um caso de um paciente que a gente precisava fazer exercícios resistidos com ele. Então, o idoso, né, tem essa linha da musculação que é importante, a gente fala dos exercícios resistidos mesmo para diversas indicações, e a gente não conseguia ganhar com esse idoso foco. A gente não conseguia. E aí os alunos fisioterapia ama, né, a sua profissão, e eles falam, fisioterapia faz milagre, professora. Eu também acho, mas quando tá tudo encaixadinho. E a gente resolveu fazer ali a avaliação nutricional. E a gente viu que esse idoso, ele não se alimentava por muitos anos adequadamente. Sozinho, aposentado, ele usava na sua alimentação alimentos ultraprocessados. Então, ele não tinha fonte de proteína, ele tinha fonte só de carboidrato. E ao fazer esta avaliação, a gente conseguiu encaminhar para a nutricionista. E ela falou, vocês não vão conseguir ganhar força com ele mesmo, porque ele não se alimenta adequadamente. E aí eu acho que naquele momento, eles viram o sentido da gente fazer uma avaliação multidimensional. Eu não entro é claro que eu não tiro o papel do nutricionista na minha avaliação, mas ao fazer uma avaliação, né, que eu vejo essas características e essas deficiências, e vem um pouquinho da multidimensional, eu consigo fazer o encaminhamento para o profissional trabalhar junto comigo. O paciente não é meu, o paciente é da equipe, né? Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, eu vou avaliar o paciente, eu reforço isso, né, dentro das minhas, do meu escopo de profissão, mas ao ter uma avaliação geriátrica ampla, eu consigo ver qual domínio, qual esfera que não pertence à minha intervenção cinético-funcional, pode, naquele momento, interferir na recuperação do paciente. Vou Perfeito. fazer uma adição, Foucault, nessa Deve. fala da Paty, que e esse instrumento da avaliação nutricional, ele tem poucas perguntas, ele é muito direto, fácil de usar, e pensando nesse encaminhamento. Não vai ser só olhar para o paciente e falar, seria bom você passar com um nutricionista. A gente já faz uma carta contando o histórico e dando referências. Então, o profissional que vai receber esse paciente não vai ter que começar do zero. Não está tão no escuro assim, já chega esse histórico. Então, é super fácil de usar, exige uma interpretação, exige um cuidado na hora de coletar essas informações, e essa é uma das coisas que eu também gosto muito da AGA, porque a gente olha
para todos os domínios, inclusive psicológicos, sociais. A gente vai entender como a interação familiar desse paciente. Porque se a gente olha e fala, você precisa passar com um nutricionista, mas ele é dependente de um familiar para esse deslocamento. Como isso vai acontecer? Como efetivamente isso acontece? No setor, uma das informações que a gente coleta é qual a unidade básica de saúde que esse paciente tem próximo da casa, né? A qual ele pertence. Porque a gente já faz o encaminhamento, quando é um usuário do SUS, direto para essa UBS, para essa unidade, já tentando otimizar o processo para garantir esse cuidado. Para chegar no ponto de voltar para a gente voltar a ganhar força, mobilidade, funcionalidade e todos os desfechos. Ô, Perfeito. Gi, e é importante, é claro que a gente está falando aqui do SUS, e apresentar, porque com a AGA a gente consegue fazer o caminho técnico-assistencial. Uhum. Então, a gente fala muito de encaminhamento, mas a gente precisa falar de referência e contra-referência, né? Com a água, a gente faz, com uma avaliação ampla do paciente, a gente consegue mostrar para o aluno esse caminho. Então, eu consigo referenciar ou contra-referenciar de acordo com ali a minha avaliação de tudo que eu tenho e do que esse paciente precisa. A gente trabalha no setor privado e esse caminho ele pode existir entre o setor privado e o setor público, né? E vice-versa, nós somos referenciados muito pelo setor público. Acho que é um plus aí, né? De mostrar, tem muita gente que não sabe, não conhece esse caminho, e existe. Uhum, perfeito. Eu acho bem interessante, né? Toda vez que a gente vai nesses assuntos, primeiro, eu acho que ele mostra uma ignorância nossa como saúde no geral, né? Para conseguir detectar falhas muito grotescas, né? Tipo, uma pessoa que não tem proteína dentro da sua alimentação, né? Você conseguir detectar que está uma ausência de hidratação e você pode pensar até na cor da urina, e aí você pode entender. Então, assim, a nossa a ignorância de diversos outros aspectos da saúde faz com que a gente fale assim, nossa, eu estou prescrevendo água, será que isso é nutricionista que tem que fazer? Não, qualquer pessoa pode falar, né? Então deveria ser um conhecimento meio que básico, nosso como profissional da saúde, ou até dos componentes básicos de uma alimentação adequada, né? Pegando o exemplo da alimentação que vocês deram, né? Então, quando a gente fala disso, eu acho que o pessoal tem muito esse receio da, não é todo mundo, eu entendo, que não tem essa condição da multidisciplinariedade, né? Então, se você está fazendo um atendimento domiciliar, você já tem uma dificuldade de você estar lá no sentido de a todo o contexto familiar ou de várias outras condições contextuais e ambientais, né? E aí depois fala, nossa, eu preciso encaminhar para outro profissional, né? A família vai... Então, assim, o nosso papel em reconhecer, detectar, para dar noções básicas disso, eu acho que ela é extremamente importante também, né? Então, de novo, eu acho que ele aponta uma falha histórica da nossa formação como um todo, como que a gente está se tornando profissionais da saúde. Paty, sabendo muito bem de que época que ela veio, por causa do Rubinho, né? Eu falo assim, o Rubens Correia hoje é um fisioterapeuta que fala de qualquer área, com grande maestria, né? A gente perdeu esse tipo de profissional hoje, né? Então, eu mesmo falo que fui direto para a musculoesquelética, para o esporte, e aí até as outras áreas da fisioterapia também têm uma grande ignorância. Então, acho que é legal apontar isso em relação a essa questão, né? E entender que essa implementação pode ser feita por diversas vias, né? E aí eu gostaria de que vocês ajudassem nessa exemplificação, assim como fizeram nesses casos, porque eu acho que é isso que o pessoal está precisando entender, né? Como que eu implemento em contextos diferentes? Home care, clínica, né? Consultório, SUS, né? Então, eu acho que se a gente tentar colocar camadas diferentes, como que vocês falariam para essas pessoas de diferentes camadas e contextos como serviço de saúde, né? Então, acho que isso é extremamente importante aprofundar o que a gente já começou a falar aqui, tá? Paty, fica à Pode ir, vontade. Gi. Hoje eu deixo o Gi. Vamos lá. Para falar desses diferentes contextos, antes eu vou fazer um apontamento, que se você já está num serviço que utiliza ferramentas, primeiro conheça essas ferramentas, porque senão você vai atrás de outro e às vezes esse local já tem indicadores próprios. Eu também tenho uma das minhas... O maior tempo de experiência profissional que eu tenho
antes de ser na área da educação, na área da docência, é na área da ortopedia hospitalar. Então, muitos hospitais já têm os seus protocolos. E, então, primeiro, observa se já existe e estuda o que esse instrumento traz para você. Porque senão você vai fazer uma sugestão e ele tem envolvido uma parte burocrática, você não vai perder tempo, você não otimiza, você não chega onde você gostaria de chegar. Então, isso feito. Agora, é entender o que é a função do paciente, qual é a tarefa. Na físio, a gente acaba em alguns momentos querendo passar exercícios de grupos musculares específicos, mas a gente não treina a especificidade da tarefa que importa para o paciente. Então, quando a gente fala da população idosa, a gente precisa pensar em função em todos os domínios. Tem um artigo que alguns anos atrás a Ana Maria falou bastante a respeito dele, que é os 4 domínios que todo profissional que lida com movimento precisa considerar. E um deles é a energia. Então, a gente fala muito da funcionalidade, equilíbrio, a gente fala da mobilidade, pega um TUG. A gente olha o TUG pelo tempo. Tudo bem, a gente tem alguns autores que, para a população idosa, validam tempos diferentes para essa interpretação, ok, então conheça isso. Mas tem profissional que, se o paciente usa dispositivo auxiliar para marcha, considera não fazer, fala, ele não vai conseguir fazer o TUG. Então, a gente perde uma riqueza de detalhes aí. A gente pode, por exemplo, o TUG não foi pensado para gravação, mas se você gravar a marcha desse paciente, você consegue pensar, tem dissociação de cintura? Não tem. Se você fizer isso com acompanhamento de um oxímetro de pulso, você vai ter parte do comportamento cardiorrespiratório desse paciente. Se a gente usar uma escala de Borg, que é a percepção de esforço do paciente, e normalmente a gente mostra, né? A gente não induz a resposta. Então, em instrumentos que normalmente a gente já teve acesso, a gente pode ampliar as perspectivas. E quando a gente olha para o cardiorrespiratório, mas eu não sou do cardio, eu sou da ortopedia, então minha formação também é na musculoesquelética, eu tenho uma formação muito similar à que o Foucault teve. E aí, sabe onde isso pode influenciar negativamente? Na prescrição de exercício. A gente esquece de que o paciente é hipertenso. Ele toma a medicação, está controlada, e aí a gente vai e faz um dos exercícios mais tradicionais, que é a ponte, onde a gente pode ter um efeito, infelizmente negativo, na relação pré-carga pós-carga. E aí esse paciente começa a ficar sintomático, e a gente referencia, faz, volta no seu cardiologista. Então, o ponto é, a gente pode pegar um instrumento que é direto, que é simples, o TUG, Time Up and Go. Cadeira, um cone ou um outro objeto, 3 metros, caminhar o mais rápido que conseguir sem correr. Cronometra esse tempo. É só isso? Originalmente é, mas a gente consegue adaptar para o ambiente que o paciente vive. Fazer um TUG na calçada, por exemplo, para quem atende em domicílio. Porque o paciente não anda só dentro de casa. Algumas quedas acontecem em ambientes molhados, banheiro, cozinha, quando tem jardim, enfim. Mas a maioria acontece na rua. E se a gente fizer um acompanhamento longitudinal do TUG em ambientes diferentes, para entender toda essa mudança de comportamento? Então, essa é uma mudança de perspectiva que eu gostaria de adicionar. Perfeito. Paty? Ai, acho que essa fala é perfeita da Gi, e eu, assim, vou adicionar a necessidade de que cada fisioterapeuta no seu ambiente, clínica, consultório pequenininho, centro de referência, ou hospital tecnológico, hospital padrão ouro, hospital que não tem recurso, a gente consegue adaptar todos os instrumentos
Então, desde o TUG, como a Gi falou, e talvez a dificuldade do fisioterapeuta, e que é uma dificuldade mundial, é que os jovens, os adultos jovens, os recém-formados, isso acontece também com os adolescentes, isso acontece dentro de casa. A finitude, ela está longe. E aí, quando você começa a ter o contato com pessoas no seu ciclo de vida muito próximos da finitude, e isso é natural, pouco discutido na humanidade, porque ninguém gosta de falar do processo de finitude da vida, a gente começa, de fato, a ter mais cuidado com essa pessoa. Os estudos mostram que quando a gente tem idosos na família, a gente tem um cuidado maior com essas pessoas do que, né, famílias, pessoas que não têm idosos. Então, por que eu falo desse cuidado? Qual é o link que eu faço com o instrumento que você falou de qual o cenário para cada fisioterapeuta em cada instituição diferente? Você pode, se receber o idoso, qual é a condição dele? Se você conhece os instrumentos, você pode falar assim, nesse momento eu não vou conseguir avaliar a marcha do meu paciente, mas eu consigo avaliar, por exemplo, o Apgar familiar, porque eu consigo ver o suporte. Então ele está numa UTI, quem vem visitar? Qual é a importância do suporte familiar para este paciente? É uma família funcional? É uma família disfuncional? A gente sabe que as famílias funcionais, elas ajudam a restabelecer a condição do paciente, enquanto que as disfuncionais não. Tá, mas eu estou no Apgar familiar, o que eu posso fazer, por exemplo, de atividade de vida diária? A escala de CATS. Então, você pergunta para ele se ele consegue realizar estas atividades. Então, você tem como meta ali, ou numa UTI, ou num ambulatório, ou na sua clínica, e aí você consegue mapear e observar a evolução desse paciente. Se a gente consegue restabelecer a função do paciente, das atividades de vida diária, que são as básicas, as necessárias, você mostra isso para a família do paciente. Você mostra isso para o paciente. E você mostra isso baseado em ciência. Uhum. Então, não é achismo. Eu fiz uma escala simples, que a ciência mostra aqui como se faz e quais os resultados que a gente espera. E ao longo do tempo que ele ficou comigo, que pode ser ali uma semana no hospital, ou pode ser um mês na sua clínica, você consegue mostrar a evolução dele pautada em métricas. E que não são métricas que dependem de uma estatística complexa, mas são instrumentos que te orientam. Por que não fazer? Por que só mostrar que, ele melhorou, de quando eu vim ele estava só deitado, hoje ele está andando? E por que não mostrar essas métricas? Então, eu acho que é possível, sim, para qualquer área e para qualquer equipamento de saúde, hospital, clínica, centro de especialização, ser um fisioterapeuta que está no programa de saúde da família e que vai passar aí na comunidade, observando as condições dos idosos, um instrumento simples, né? E que você vai ter ali dados importantes, como eu disse no início, de rastreio e de evolução. Uhum, perfeito. Eu gostei muito quando eu estava assistindo sua aula, Paty, aqui, que eu acho que uma das coisas que complementa a fala de vocês duas está relacionado a nós, como profissionais, estudarmos e conhecermos as ferramentas. O que parece meio óbvio, né? Mas a partir do momento que você tem uma rotina, uma frequência, acho que nesse começo, para quem estiver se formando, ler com uma certa frequência o que tem de perguntas, por exemplo, por mais que sejam muitos questionários, você sabendo mais de cabeça vários itens,
você vai entendendo qual que seria o mais adequado para aquela situação, né? Então, ao invés de pensar em preciso fazer tudo, o que que eu tenho de prioridade para iniciar? Eu acho que ao invés de pensar do tipo, eu preciso aplicar todos, né? Exclusivamente. Pode ser que no momento, que com o tempo você consiga, mas eu acho que a questão é essa priorização. Então, na hora que você coloca na tua aula, que eu acho que é muito interessante, de leia, reflita, responda a você, e depois você literalmente aplica com o seu paciente, eu acho que essa prática falta muito para muita gente, né? Para entender o que está faltando além daquilo, né? Então, assim, eu consigo chegar por uma métrica específica, mas, nesse contexto eu precisava de alguma coisa que complementasse essa avaliação. E aí você também sabe ir atrás disso, né? Então, acho que essa parte é extremamente interessante para a gente ter um ponto de partida interessante. Gi, quer comentar? Esse, esses dois instrumentos que a Paty comentou, tem poucas perguntas. O CATS tem 6 perguntas. E vai ser Uhum, assim, um dicotômico. A pontuação vai até 6. Então, ou pontua ou não pontua, ou 0 ou 1. E vai falar sobre aspectos que a gente já pergunta. Só que vai trazer uma informação a respeito de continência. O paciente consegue chegar ao banheiro, ele tem essa parte da mobilidade, ele consegue se higienizar, mas ele tem perda de urina ou de fezes. Por que que isso, olha, instrumentos que parecem ser simples, esse é o ponto. Acho que os instrumentos que são usados para atendimento da população idosa, eles chegam a ser tão simples na aplicação que a gente acaba negligenciando, achando, isso aqui eu já entendi, o paciente já me falou, mas você pode ser pego pelo seu viés de memória, o que você achou que era importante. Então, uhum, perguntar já é ótimo, mas, por exemplo, se é um paciente que apresenta episódios de incontinência fecal, num quesito mais leve. Então, é uma região que está ficando literalmente suja por um período. Isso tem lesões de pele? Tem. Mas pode ter infecções de trato urinário, que são um dos, se não for a principal causa de internação, normalmente é a principal complicação de períodos de internação. E aí a gente começa a falar de comprometimento renal desse uhum, paciente. É o trato urinário, tanto seja por via ascendente ou descendente, mas nesse caso, a gente está falando de uma via de infecção que foi ascendente. E a taxa de óbito ou de complicações com uma perda de funcionalidade importante é preocupante. E a gente começa essa investigação, esse rastreio, com uma pergunta que a resposta é sim ou não. uhum. Perfeito. Uma coisa que me veio, que eu acho que é extremamente importante e comum, né? A gente sabe que pelo processo de envelhecimento, existem algumas perdas funcionais que são fisiológicas, né? Ou alguns declínios de algumas situações. E aí, entendendo um pouco mais dessas possíveis medidas, eu acho que outro lugar muito bacana é entender que não existe uma negligência ou uma perda muito abrupta, porque às vezes a gente menospreza algumas situações, né? Porque a gente fala assim, não, mas é porque tá velho mesmo, né? Uma pessoa idosa. Então, assim, a gente, né, negligencia nesse sentido. Só que se eu tenho, né, uma mensuração mínima de alguma situação, como essa que a gente falou, para depois mostrar que tem uma queda muito grande, e aí eu queria perguntar para vocês, a gente tem, a partir desses questionários, essa possível avaliação de um declínio mais rápido do que seria o normal? Né? Então, acho que é legal a gente discutir isso, porque eu mesmo não teria esse parâmetro, né? Do tipo, eu posso avaliar em vários momentos, ele pode ter uma oscilação para cima ou para baixo, ou declinar numa descida que seria fisiológica, mas existe uma queda que às vezes é mais abrupta e menos fisiológica, né? Mais patológica, né? Então, existe essa forma de mensurar, eu estou falando besteira, eu não sei, né? Então, acho que é legal entender. Não, não tá falando besteira, não. Eu vou. E aqui eu acho que o mais legal dessa nossa conversa é a quantidade de exemplos. Eu consigo falar para você inúmeros exemplos vivenciados, e talvez o nosso colega fisioterapeuta que esteja aqui nos ouvindo, ele se identifique. Então, eu vou falar mais um exemplo que é sobre a avaliação de cognição. Para essa formação dura que a gente tem, né, pouco humanizada,
Se o seu paciente chega lá e você faz toda a sua avaliação normal, ele está com uma queixa de ombro, vamos avaliar o ombro, ou uma alteração neurológica. Se você não avalia a cognição, você não tem um entendimento do que ele entende. Será que ele entende o que você está falando? Então vem a importância, por exemplo, dos testes como o Mini-Mental. Eu tive uma paciente e a família falava assim para mim: ela conversa com a televisão, mas isso é desde sempre, porque desde que a gente entende, William Bonner falava boa noite, ela dava boa noite. Então isso é costume dela, sempre foi. E, quando você falou assim que as pessoas negligenciam por conta da rotina ou de um hábito de vida. E aí eu fiz o Mini-Mental, eu e a turminha ali, a gente fez o Mini-Mental. E, na verdade, ela já conversava. Tem um programa na Gazeta, né, que acontece muito aqui em São Paulo, não sei se no Brasil, mas é um programa para mulheres, né? Uhum. E ela conversava com as apresentadoras. Aí eu pensei, isso não é normal, né? Ela conversava, a família falava, não, ela fica lá conversando com o cozinheiro, o chefe de cozinha. E quando a gente fez esse rastreio da cognição, era uma pessoa que tinha uma pós-graduação, então conta uma nota, uma pontuação alta no Mini-Mental, e na verdade ela já estava com preditores ali no Mini-Mental de demência. E foi o que aconteceu. A partir desse momento, quando a gente avaliou o Mini-Mental, nós conversamos com a família e orientamos para o neurologista. Ela estava com quadro já leve de Alzheimer. Então, muitas vezes, esse paciente, a gente vai dar uma orientação para ele não vai entender. Ele não tem estado cognitivo para entender. Então, que estratégia nós vamos ter? Por que a gente conseguiu descobrir? Porque a gente tem um teste de rastreio. E que muitas vezes o fisioterapeuta, nessa formação dura, na graduação, não sabe disso. Então, ele acha que ele vai lá chegar ou no domicílio, ou no hospital, ou na clínica. Ele vai fazer os exercícios com o paciente. E o paciente não vai entender, muitas vezes, né? Porque a gente tem um declínio cognitivo que é normal, e que em algum momento ele vira senil. Então, para isso, eu reforço que naquele momento a gente teve sensibilidade de falar, não é possível. Vamos fazer um teste aqui para ver, porque isso vai nos prejudicar. Se a gente não... Como ela vai entender os nossos exercícios, né? E eu acho que foi um exemplo de sucesso que a gente teve, porque a partir daí entrou a equipe, o médico, e tem ali toda a interação também com a equipe, e a prescrição de medicamentos, junto com a fisioterapia, e mesmo sendo uma doença degenerativa, e que é a mais estudada nos últimos anos no mundo, a gente consegue mitigar os picos de evolução dessa doença. Legal, legal. De uma forma, pulando um pouquinho, mas indo na mesma direção, até puxar a Gi para isso, se a gente falar de um serviço, né, Gi, você que tem essa bagagem da musculoesquelética, e você fala assim, estamos fazendo um serviço de musculoesquelética, a gente vai precisar de uma clínica, né? Tem um jeito de pensar em avaliação, né, instrumentos e afins. Quando a gente troca isso para o idoso, para tudo que a gente está conversando, né, ser colocado na prática, como que você pensaria nessas grandes diferenças de uma estruturação de um serviço, né? Eu acho que como o nosso público está mais acostumado com a música esquelética, né? Então, acho que é legal a gente colocar, né? Como você veria essa diferença de estruturar um serviço nesse contexto que a gente está falando? Pergunta boa, Foucault. Meu Porque, papel a aqui é esse. Porque, a princípio, não vai ter tanta diferença quanto as pessoas imaginam. Uhum, Tem uma questão de ambiência que a gente vai precisar considerar. Por exemplo,
para avaliação, seja o Minimenta ou seja o Moca, eu preciso de um ambiente adequado para isso. Então, eu preciso que tenha uma sala mais reservada, sem tantos estímulos sensoriais, para que eu consiga ter a atenção desse paciente. Mas, para avaliação funcional, eu vou ser repetitiva aqui do que eu falei no outro podcast, que, para mim, a, a população idosa é muito comparável com atletas. Uhum. Então, da mesma forma que clínicas que são especializadas em atendimento esportivo têm espaços específicos para as avaliações, para a população idosa também a gente precisaria, tá? Vai ter uma plataforma de força, plataforma de avaliação de equilíbrio para ter análises quantitativas a respeito? Sim, mas a gente também vai ter espaços específicos para avaliação de equilíbrio estático, que a avaliação de equilíbrio estático demanda tempo. E para dar um exemplo prático, é muito comum de o aluno fazer uma avaliação, ou do fisioterapeuta, enfim, fazer uma avaliação de equilíbrio com algo próximo para o paciente segurar, falando, se desequilibrar, ele segura, então você não avaliou, você não fez a avaliação de equilíbrio, porque o sistema já estava pronto, falou, tá tudo bem, eu não vou desequilibrar, porque se acontecer, tem algo aqui para eu segurar. E a grande diferença seria utilizar os outros instrumentos para essa multidimensionalidade, todos os domínios. Uhum. Entender qual é a estrutura familiar, entender e ter espaços para reproduzir cenários. Então, assim, para Uhum. atender a população idosa, espaços amplos. E a perspectiva domínio cognitivo, psicológico, social, sem sombra de dúvidas. Mas de espaço físico, a ideia não seria tão diferente da musculoesquelética como a gente faz, não. Legal. Essa, Eu para mim, é falo, a maior surpresa. eu faço muito essa pergunta porque tem uma questão até de empreendedorismo, né? Vamos dizer, de que quando eu vi a Julinha com essa clínica dela, Teares, que é específica para pessoa idosa, né? Eu fiquei pensando, tipo, tá, legal, o que que muda, né, de verdade? Então, na hora que a gente fala, tem um público diferente, é óbvio, né? Mas como que eu adequo literalmente para todo mundo? Como que eu consigo ajustar? E que tipo de logísticas que a rotina precisa ter? E ao mesmo tempo que todas as clínicas ortopédicas atendem muitas pessoas idosas. Só que nem sempre esse cuidado está da forma que precisa. Então, que bom que estruturalmente é pouco, né, pouca diferença, mas para entender que a logística e o raciocínio precisam realmente adequar para. Então, Por fica a isso que dica. conhecer os instrumentos vai ser importante. Falar assim, qual é o público que eu estou atendendo? Então, se você Exato. precisa de um espaço, a maioria das pessoas, um rastreio de plano de negócio mesmo. A maioria das queixas da população idosa dessa região tem a ver com quedas em domicílio. Então, tem um espaço que você consiga reproduzir esses ambientes, que a tarefa Uhum. fica específica. É nesse sentido. Mas, estruturalmente, precisa de uma tecnologia que é só para a população idosa. Não. Na Uhum. Não, verdade, a gente pega dos adolescentes. E fala, sim, vem aqui sim, jogar Xbox com a gente. sim. E eles adoram. Acho que a Gi deu assim, um caminho muito bacana de que, pensando em adaptação de equipamento, de infraestrutura, não, a gente é igual. Se a sua clínica segue as normas da BNT, de acesso, de rampa, de banheiro, você não tem que mudar nada de estrutura, mas você tem que mudar o seu raciocínio clínico. Uhum. Então, adicionar especificidade do idoso. Eu acho que é nesse sentido. Perfeito, porque literalmente, né, eu acho que fica como grande dica aí, né, o quanto que a gente conhece de clínica ortopédica é muito maior do que clínicas geriátricas e gerontológicas, né? O que Sim, faz a gente pensar que existe um campo a ser explorado dentro das clínicas já existentes, né? Então, espero que nossos alunos consigam ter essa visão para conseguir, dentro do lugar que ele trabalhar, poder abraçar um público específico que a gente sabe que está em grande crescimento, né? Então, primeiro, a frequência e a constância e até o lifetime value, né? O tempo que essa pessoa fica com ele já é maior. Então, isso até para o próprio modelo de negócio é super interessante,
Então, eu gosto de fazer essas adequações porque, às vezes, você está numa clínica, você gosta desse público, e aí você está lá atendendo da mesma forma que você atende a pessoa ortopédica. Então, você está perdendo um lugar de crescimento e até de uma, vou chamar de estabilidade, né, no local do que você está construindo para você conseguir abraçar um público diferente, né? E aí você entra nessa conquista, né? Assim como a Julinha estava conversando com ela, do tipo, nossa, a gente quer atender as pessoas idosas, mas não vai deixar de vir a mãe, a filha, na real, né? A filha, a neta, né, o sobrinho. Então, assim, vai começar a aparecer o resto da família de qualquer jeito. Então, é Sim, um ciclo retro se alimenta, né? E se você for pensar, principalmente numa cidade que é menor, às vezes não precisa ser São Paulo, isso é muito tradicional que se faça, né? Você virar o fisioterapeuta da família, né? E eu acho que esse é um ótimo lugar de conquista para que você tenha um lugar cravado lá de espaço e público para preencher sua agenda e ter realmente uma estabilidade dentro do seu negócio, né? Então, acho que isso é extremamente interessante. Por favor, Gi. Você estava falando sobre parte de plano de negócio. Tem Uhum, um outro aspecto que a gente já conversou aqui, que a gente avalia, que é a parte social. E aconteceu na bateria passada, na passada teve uma aluna que entrou no site do Crefito e do Cofito, porque, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Normalmente, eu associo a nossa prática lá no estágio com o que está no nosso código de ética. Então, a parte de conhecer sobre o SUS está no nosso código de ética. Está escrito que a gente tem a obrigação de orientar e educar os nossos pacientes para esse sistema de referência e contra-referência do SUS. Então, eu já passo algumas tarefas assim, aprendi com a Patrícia, claro. Mas tem também atendimento em grupo. E aí uma aluna trouxe e falou assim: Nossa, Pro, a gente tem uma regulamentação para atendimento em grupo. Eu achei maravilhoso, porque assim, quando eu estiver formada e eu tiver o meu espaço, eu consigo otimizar, eu consigo, porque a preocupação estava em como que eu vou manter a parte de socialização se os atendimentos normalmente são individuais. Afinal, a nossa avaliação, nosso plano de tratamento, estabelecimento de metas é individual. Mas o atendimento pode ter mais do que uma pessoa. Isso tem que estar bem organizado, o espaço precisa comportar. Você vai provavelmente colocar pacientes que têm perfis parecidos ou que vão trabalhar objetivos semelhantes, mas tem também uma área de plano de negócio, atendimentos em grupo. uhum, perfeito. E até, né, deixo essas ideias no ar aí, porque eu acho que vários lugares cabem, né? Esse próprio avaliação multidimensional, ele não precisa necessariamente, ele pode ser um serviço à parte, ele não precisa ser necessariamente, vou fazer uma intervenção, porque você vai tendo monitoramento de mais pessoas para dando suporte até de forma mais assíncrona, né? Então, eu acho que o fisioterapeuta está tão acostumado com situações exclusivamente síncronas presenciais que ele não chama de intervenção o resto. E se a gente está falando da pessoa idosa, está falando de rastreio, eu acho que você oferecer um serviço literal de prevenção, que no final acaba tendo o papel de rastreamento como princípio, né? Você consegue realmente deixar um público próximo de você para você conseguir manter um público e até ter atendimentos mais adequados para essa população, né? Então, acho que isso é extremamente importante e interessante de pensar. Meninas, estamos indo para os momentos finais, mas não é o final, precisa terminar rápido. Então, eu queria que a gente fechasse aí, cada uma de vocês fizesse algum fechamento sobre alguma coisa que vocês não falaram ou alguma coisa que vocês quiserem complementar, um grande resumão da nossa conversa, né? Então, fiquem super à vontade para com calma terminarem aí. Vou começar pela Paty, depois a Gi entra. Então, Paty, por favor, fique à vontade. ai, coisa boa passa rápido, né? Então, vamos lá. É, eu, a gerontologia não foi minha primeira área, né? Eu venho da ortopedia também, trauma, e eu fui para neuro. Na neuro eu ganhei essa visão de horizonte amplo, e que eu sou muito grata, e depois eu fui desafiada a implementar este serviço de gerontologia e que também eu aprendi muito.
Então, o que eu posso aqui, acho que deixar para os fisioterapeutas que escutam e que pensam com muito carinho na gerontologia é que toda a avaliação que a gente está falando, ela é importante não só para o paciente, mas é importante para você, fisioterapeuta, para adquirir conhecimento e para você ter. Eu sei que essa palavra tem sido muito utilizada e até de forma banalizada nos últimos tempos, mas para você ter mais empatia e você observar as mudanças da vida. E eu vou finalizar aqui com um exemplo próprio. Durante um período da minha vida, bem recente, eu usei uma medicação muito forte, carbazepina, e a minha família notou que eu não conseguia completar frases, e um esquecimento. Então, minha mãe, meu esposo, eles falavam assim, a gente está falando desse assunto, o que está acontecendo? E eu pedi para a equipe que me acompanhava fazer um mini-mental. E naquele momento, o meu mini-mental deu muito baixo. Muito baixo. E a gente viu uma interação medicamentosa acontecendo. E para um evento agudo, um uso de um medicamento muito forte, né, em alta dose. E aí e eu vi na prática a importância de conhecer instrumentos de rastreio. Então, é claro que o nosso foco é o paciente, e essa pós é maravilhosa, e ela fala muito disso, e são professores, assim, com conhecimento ímpar, e que a gente vai abordar, né, como você vai atender. Mas, além do paciente, é o que você vai levar para a sua vida. Eu quero viver mais, eu quero viver melhor. Eu estudo para isso, e eu quero passar isso para os meus pacientes. Então, que vocês, todos que nos escutam agora, que vocês consigam absorver isso como eu absorvi, claro, com amor, mas também pela dor, né? E que isso gere uma evolução como terapeuta, como pessoa. Muito bom. Gi? Se tivesse combinado, Paty, eu também anotei aqui de contar de uma experiência pessoal que eu tive. Porque os tópicos, quando eu for falar assim, o que vocês sentem que vocês ainda não falaram? É a parte de promoção de saúde. A gente fala de prevenção de queda, prevenção de complicações, mas é o chegar antes, não deixar chegar nesse ponto. No processo saúde e doença, é a promoção. E a gente tem um papel muito fundamental. Inclusive porque nesse rastreio que a gente faz, um dos assuntos que a gente mais aborda é a síndrome da fragilidade. E é síndrome porque é multifatorial, normalmente multissistêmica, e a gente é o profissional que é responsável por detectar ou atender o pré-frágil. É quem não está lá ainda. Então, é fundamental. E um exemplo prático que eu ia dar foi a respeito da minha avó, que por anos fiz o acompanhamento dela como neta, tá? Como neta, mas durante o período da graduação. Então, essa relação de olhar o que eu aprendi na sala de aula, tanto teoria quanto prática, e olhar para as diferentes faixas etárias da população idosa que eu tenho na família. E conhecer esses instrumentos ou entender a nossa responsabilidade como profissional foi importante para o momento de não é mais com a gente. Agora ela precisa de outros cuidados. Mas, na hora que eu entendi, então, ok, a avó terá que ser hospitalizada. E provavelmente o procedimento cirúrgico, cardíaco. Ok, está lá. Quer dizer que eu não tinha mais nada para fazer. Eu era neta, isso que fica claro, porque normalmente quando eu conto essa em aula, os alunos falam, mas ali você era neta dela. Sim, eu continuei sendo, mas
a única pessoa da família com um conhecimento na área da saúde. A minha função foi cuidar da família. Então, chegou o momento de ter um grupo no WhatsApp com as pessoas próximas e de eu explicando. Quando alguém falava, nossa, vai operar o coração. E aí entender, não, não vai ser uma cirurgia no coração, não é peito aberto, vai ser assim, o tempo de recuperação normalmente é assim. Então, eu tive essa função também de educar em saúde. Eu falo para os alunos que se tem uma ferramenta que eu considero ser a mais importante para o fisioterapeuta, é a educação em saúde, é esse letramento. Porque vai servir para o paciente e vai servir para o familiar. Então, chegou um momento que adicionamos outras pessoas, porque o estado foi ficando mais crítico, pessoas de outros estados. Essa centralização de comunicação foi importante. Então, acabei puxando a responsabilidade para mim, porque entendi que emocionalmente eu estava resolvida para isso. Mas esses foram os tópicos que eu queria trazer para dizer que é realmente para a vida. A parte de atender a geronto, eu também sou da ortopedia, brinco com os alunos, falo assim, certeza que se olhar aqui é cálcio, tem muito cálcio aqui. Porque foi a área que me conquistou, porque era o ativo, era exercício, é o fazer. E se a população está envelhecendo, então que área que precisa atuar com essa população? É a gente, é o orto, bora, simbora. Uhum. Mas a gente foi perdendo alguns aspectos que, para mim, talvez choque essa frase, beirava perder a humanidade durante o atendimento. Ficou tudo Uhum. muito mecânico. Então, se é dor no joelho, aqui, quadril, então complexo lateral, bora, é isso, cuidado com o valgo. De novo, eu tenho uma formação já de 10 anos. Então, mas ela não quer um glúteo máximo forte. Ela quer subir no ônibus. Uhum. Ela quer essa progressão. Enfim, esses são os tópicos que eu queria adicionar. Que esse rastreio envolve muito a nossa competência profissional de letramento em saúde. Legal. Vou aproveitar então vou dar exemplo pessoal também. Já que minha avó é um sucesso na internet. Gente, eu já atendi a avó do Fulco. Já foi uma Olha! das fisioterapeutas, né? Que por sorte, né? A gente também morava muito perto, né? E então foi muito fácil de deixar ela nas mãos da Gi. Hoje quem cuida é a Aline, que também é aqui, né? Do nosso grupo. É super bacana. Mas da minha avó foi interessante, né? Eu acho que tem a ver um pouco que vocês falaram de levar para a vida, nesse sentido até de entendimento sobre cuidados das pessoas, né? Onde a gente teve um achado radiológico, né, em questões de tumores na parte pulmonar, e aí os médicos com esse achado, né, então tinha um gerontólogo, tinha uma pessoa específica do cuidado para oncológica, né, e aí estavam se falando de procedimentos e ou, né, tratamentos específicos para. E entendendo todo o resquício que isso pode deixar, né, consequências, sequelas e afins, pensar numa pessoa de 96 na época, né, fazer um tratamento como esse, entender como isso deixa a pessoa debilitada, e aí você fala assim, nossa, vai debilitar mais o quê, né? Então, assim, ela já está num processo, né, decressivo, né, e fisiológico, de certa forma, e aí todo esse procedimento e todo esse cuidado seria para cuidar algo assintomático, que é um achado. E aí eu tive que fazer esse papel de conversa familiar, assim como a gente falou, né? Que eu uni todos os filhos, né? Para mostrar todas as possíveis opções e entender qual tratamento que ia ser feito, né? Então, ia fazer uma radioterapia, ia fazer um medicamentoso, não ia fazer nada, né? E aí, nessa hora é muito importante toda essa nossa conversa, porque é importante pensar, uma pessoa, né, de 96 anos, assintomática, e aí você está pensando em qual desfecho, né? E falar assim, longevidade? Sim, lógico que eu quero minha avó viva, mas longevidade até onde, né? E ainda entendendo toda a funcionalidade que ela tem hoje. E então foi uma situação, né, que é diferente de você estar com seus tios decidindo possíveis caminhos de tratamento. Não foi o que eu achei adequado. Não, eu por mim não ia fazer nenhuma intervenção, mas eles acabaram optando por fazer
a parte de uma radioterapia, se eu não me engano, né? E por sorte, depois na avaliação do profissional que ia fazer isso, ele falou assim, não, acho que não tem necessidade de. Então, só porque esse profissional escolheu, mas ele não foi a decisão que eu achava mais adequado, foi o que todo mundo dos tios, né, os filhos em si, decidiram ser o mais adequado, né? Então, ele tem esse trabalho pessoal e vaidade que é, eu sou profissional da saúde, não estou fazendo como eu acredito ser o mais adequado, mas está tudo bem, porque ninguém queria também viver com uma culpa de não fez o tratamento e olha como que ela ficou, né? E ao mesmo tempo tive um tio que relatou e reclamou do tipo, não tem ninguém para decidir isso pra gente, não, e falou o que que é o certo, né? Então, também acostumar e colocar a situação de responsabilidade, né? A gente está falando muito de automanejo, de autoeficácia, mas a gente está jogando essa responsabilidade, mas a gente não está preparando essas pessoas para terem essa responsabilidade. Então, isso é uma diferença cultural que a gente está passando também. E quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, começa a entender que na hora que está na tua frente, tu fala, opa, não esperava esse comentário agora não, né? Então, assim, eu estou fazendo o que a literatura pede, a parte mais bonita e romântica da história aqui da saúde hoje, né? E fala assim, ó, veio meio atravessado de um tio que eu nem esperava que viesse esse comentário, né? Então, assim, não foi bravo, não foi nada específico, só veio de uma forma que não era o que eu achei que ia ser pauta. Então, acho que entra um pouco em tudo isso que a gente está falando, né? Então, no final das contas, minha avó segue firme e forte, né? Como Que bom, influencer que no bom. Instagram, com seus 98, e Uau. assintomática ainda, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. Da questão oncológica em si, que era o grande pauta, foi um momento, só que esse momento ele já passou e hoje em dia isso não é necessariamente uma pauta específica que a gente olha, cuida e afins, né? Então, tudo isso acho que é importante, que são esses que vocês falaram, né? O nosso ser profissional, para mim não faz sentido não expandir para a vida, né? Tudo que a gente fala de comunicação, tudo que a gente faz, senão a gente está realmente vindo bater cartão, né? Então você é um personagem totalmente diferente, desalinhado com o profissional que está e a pessoa que vive na sociedade, né? Então, no final, acho que é isso. Meninas, vamos encerrar aqui, senão a gente fica também dando exemplos infinitos, né? Vida é o que não Mas falta que para são conversar. ótimos, pouco ótimos. Assim, eu acho que quando a gente faz essa troca, a gente consegue ter um grupo que entende e tem um sentimento de pertencimento àquela área, que é o que eu sempre falo. Então, assim, nossa, isso aconteceu comigo. Então, esses exemplos, eles ajudam a fortalecer, de fato, uma área. Muito bom. Meninas, Então, pode falar, Gi. é que porque a gente fazendo essa conversa aqui, a gente contou muito de experiências profissionais minha e da Paty. Na verdade, hoje eu atuo no setor que foi a Patrícia que cuidou dessa implementação. Mas para dizer que é para além da nossa opinião, além da nossa experiência, esse olhar muito pessoal, hoje a gente tem até uma mudança de cenário econômico mesmo, quase que político de atuação de profissionais da saúde no geral, que será a mudança para pagamento por performance, né? Uhum, E a saúde baseada em valor. E isso que a gente acabou de conversar dos nossos três exemplos tem um nome, que são desfechos que importam para o paciente, os uhum, PROMs, para quem quiser pesquisar. Então, esse também é um ponto que eu acho que é importante reforçar. Eu acredito muito que a Geronto foi a pioneira, porque já está intrínseco na Geronto observar desfechos que importam para o paciente. Para o Então, paciente. é difícil para o profissional falar, não, você precisa melhorar essa amplitude aqui. E o paciente está assim, mas eu quero poder pegar meu cachorro no colo. É isso que eu quero. é, Então, isso é para não parecer Show! que foi apenas a nossa opinião. Tem nome, isso que a gente acabou de fazer. eu acho isso muito importante pensar, né, Gi, porque, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu sinto que a Geronto, ela como forma de saúde pública, de forma de governamental, ela tá mais evoluída, ela já tem ações muito mais interessantes,
mas eu acho que na ponta mesmo, as pessoas ainda não estão colocando isso em prática. Então, é o inverso do que eu acho que a musculoesquelética está acontecendo. Então, eu acho que a musculoesquelética está Realmente. desenvolvendo pela ponta e não pela parte pública e de massa, né? Exato, a gente tem a década do envelhecimento pela OMS, Uhum, mas a gente tem profissionais que não fazem uma avaliação multidimensional. É exatamente isso. uhum, perfeito. Meninas, eu estou olhando aqui o calendário. Esse episódio, hoje a gente está aqui no dia 3 gravando, né? Ele sairia no dia 28. Eu não sei se o evento da São Judas já aconteceu ou não, mas se vocês quiserem aproveitar, divulgar, dia 28 de outubro, esse evento já vai ter acontecido, sim ou não? Já, já vai ter Já? acontecido. Ele acontece 14 e 15. Mas muito 14 e 15. obrigada por lembrar. É, Então seria um ótimo momento inclusive, vocês é um fazerem dia essa muito chamada. importante. É um dia muito importante para a gente, tá, Fuco? Dia 28, muito importante. É o dia de São Judas. Exato. Que legal, que legal. É, Então vai sair no é dia de São Judas esse E episódio. aniversário da minha mãe. Vai sair no dia do aniversário da minha mãe, 28 de É o outubro. dia de São Judas. Olha que legal, tá vendo? Eu falo isso porque é a instituição, né, que eu tô e também com uma formação católica, né? É o santo ali das causas impossíveis e tudo que a gente pede ali sempre acontece. Muito bom, meninas. Então, se quiser, fiquem à vontade agora, recados finais reais, né? Onde que as pessoas podem encontrar vocês ou materiais que vocês queiram deixar. Fiquem super à vontade para divulgar o que precisarem. Paty, por favor, depois a gente fale. Tá. Eu, na verdade, quero encontrar todo mundo que me escuta, todo mundo que está nessa pós, né? Ou quem não está na pós e está aqui pensando em fazer, porque eu confio demais nessa área e eu acho que a fisio e ortopedia é pioneira, com uma seleção e um agrupamento de professores fantásticos. Então, quem quiser me encontrar, olha lá no Fisiortopedia, e tem o Instagram, que eu não sou assim tão profissional, você vai ver meu dia a dia ali, que é o Paty_Franciulli. E quero encontrar todos vocês aí na estrada da vida. Gi? Bom, vocês me encontram nos e-mails do Fisiortopedia, da parte de secretariado, mas no meu Instagram pessoal é Gislene_Gessil, porque eu tive que olhar, eu nunca lembro. Normalmente eu tô mais no da empresa, que é a GS Movement Physio, e eu geralmente no meu Instagram pessoal vocês verão muita fisioterapia, mas vocês também verão Libras, porque eu sou intérprete de Libras. Sim. Então, adoro interagir e adoro educar em saúde nos dois idiomas. Muito Ótimo. obrigada, Fuco. Ô, Fulco, rapidinho, ó. Eu aprendi que na vida a gente tem que ensinar para os nossos estudantes serem melhores. Essa mocinha que está aí na sua frente é um exemplo disso. Ela é infinitamente melhor do que eu. Vamos chorar de novo aqui. A gente, assim, começa e termina chorando. Mas, Fuku, muito obrigada. Você, Leandro Fukuzawa, tem um papel na minha trajetória acadêmica e profissional e que começou de uma amizade e essa amizade se mantém. Então, muito obrigada por me, me dar suporte em tantos aspectos. É a primeira vez que eu gravo no podcast daqui com você. Então, assim, foi super fluido, porque você deixa esse ambiente mais agradável. Mas eu gostaria de deixar aqui público meu agradecimento por tudo que a gente já passou juntos. E Patrícia Franciulli, sim, falo que 80% do meu currículo, todos os diferenciais, é culpa dessa belezura que está aqui. Então, muito obrigada, Paty. Muito obrigada por todo o tempo de graduação. A gente trabalhou junto no comitê de ética. E muito obrigada por ser e por estar.
Oh, Espero que todo mundo curta essa conversa que a gente teve e amplie a palavra da gerontologia. uhul! Eu Lindos, acho que, os acho que o dois. maior privilégio de todos, assim, é, tipo, a gente conseguir continuar com essas pessoas, né? Então, mais do que ter, eu acho que é continuar e eu acho que dividir. Eu acho que esse momento tem a ver com isso. Eu vou terminar, senão a gente não termina nunca. É, E aí eu não. vou ficar chorando aqui, eu não sei falar emocionado, tá? Então, só agradecer, gente. É isso, né? O resto é curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. Vocês já sabem dessa parte muito bem. Agradecer as meninas pelo tempo, pela conversa, pela emoção aqui. E até o próximo episódio. Até! Tchau. Parabéns, gente. Ó, beijo! Beijo, tchau, tchau. Beijo, Beijo, tchau. tchau, tchau.